Hoje vamos falar sobre um tema central para a valorização e a proteção do trabalho em enfermagem: a violência sofrida por enfermeiras, técnicas e auxiliares. A pesquisa Violência contra Profissionais de Enfermagem no Distrito Federal, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, a pedido da ABNDEF e da Câmara Legislativa do DF, revelou dados alarmantes. 69% das profissionais entrevistadas afirmaram ter sofrido algum tipo de violência no trabalho. As formas mais frequentes foram agressões verbais, assédio moral, violência física e assédio sexual. As auxiliares e técnicas de enfermagem relataram maior exposição à violência física e sexual do que as enfermeiras. Os principais agressores foram pacientes, familiares, chefias e colegas de trabalho. Os locais mais críticos são os hospitais e alas de internação, seguidos de UTIs e salas de triagem. Apenas 10 a 15% das vítimas registraram denúncia formal. A maioria não acredita que medidas seriam tomadas ou tem medo de retaliação. Estresse, ansiedade e desmotivação estão entre as consequências mais comuns. O estudo também identificou que a falta de segurança, a superlotação e o número reduzido de trabalhadoras e trabalhadores são os principais fatores que contribuem para a ocorrência de violências. Paralelamente, um segundo documento, o Mapeamento de Iniciativas de Combate à Violência contra Profissionais de Enfermagem, também produzido pelo IBDF, reuniu leis, políticas, projetos e estudos sobre o tema em todo o país. Esse levantamento mostrou que ainda há poucas iniciativas específicas para a enfermagem, concentradas sobretudo na região Sudeste, e destacou a necessidade de protocolos institucionais, campanhas educativas e leis que qualifiquem a violência no ambiente de trabalho. Com base nesses dois estudos, vamos conversar agora com a presidenta da ABNDEF, Karine Afonseca, sobre esses números, sobre o papel da ABNDEF nesse processo e sobre os próximos passos para transformar os dados em ações concretas. Olá, Karine, agradecemos pela presença, que bom ter você aqui. Obrigada pela abertura que a ABN Nacional me deu hoje, aqui para estar conversando um pouquinho com você e com todo mundo aí de casa. Karine, então me conta um pouco, conta pra gente que está te ouvindo, qual foi a motivação da ABNDEF solicitar, junto com a Câmara Legislativa, esse estudo? Como foi que isso começou? Então, se eu não me engano, foi 2022, 23, uma professora, né, a Silva Badim, da saúde coletiva, ela apresentou um projeto para a gente, um projeto de pesquisa sobre pesquisar a violência de gênero no campo da enfermagem. E aí a gente viu aquela pesquisa, né? Achou super incrível que ela estava fazendo junto com do PIBIC com estudantes do departamento de enfermagem. Tem uma estudante de saúde coletiva, mas em sua maioria o PIBIC, né? O grupo de pesquisa, em sua maioria acadêmicos de enfermagem da Universidade de Brasília, campus Ceilândia. E aí no mesmo ano, surgiu uma oportunidade no Ministério da Saúde de concorrer a um edital, do edital de equidade no trabalho, né, que foi lançado ali, né, nesse meado desses anos 2022, 23 ali. E aí a gente pleiteou, a gente fez um projeto para fazer um observatório de violência de gênero contra profissionais da enfermagem aqui no Distrito Federal, ganhamos, e a partir disso, a gente pegou esse projeto e ele ganhou visibilidade, né? A gente ganhou um edital do Ministério da Saúde, começou a se fomentar a ideia do observatório, e aí a deputada Deise Amarília, aqui do Distrito Federal, ela se interessou pelo projeto, se conectou com o IPDF super gostou, e aceitaram rodar com emenda parlamentar, né, dela a pesquisa. Então, a pesquisa, ano passado a gente teve as reuniões de alinhamento, né, metodológico e tudo do projeto de pesquisa, e aí os resultados foram divulgados esse ano. E aí tá aí o fruto. Então, surgiu mesmo
óbvio, a gente, né, tem uma crescente, né, de violência, aqui em Brasília, acredito que no Brasil todo, mas surgiu também de uma incitação da academia, que viu na Associação Brasileira de Enfermagem essa porta de apoio, de entrada e de fomentação e de realização da pesquisa, né. Excelente, é uma iniciativa muito pertinente, né? E que a gente vê todos os dias notícias sobre isso, então, parabéns pela iniciativa. E a BNDEF contribuiu, né? Tanto metodologicamente, mas de que outras formas a BNDEF contribuiu para essa pesquisa, junto com o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF? Não, como diz, da concepção à realização, ao resultado final, né? O resultado final nem tanto que a gente não parou para ficar fazendo as análises, mas assim, desde a concepção, então o arcabouço metodológico da pesquisa foi muito a pesquisa da Silvia junto com o que a gente tinha projetado para o observatório, e aí a gente teve alguns alinhamentos metodológicos, né? Que é a pactuação mesmo dos 3 produtos, né? Então, essa pesquisa ela teve 3 produtos, que foi como diz, a pesquisa quantitativa, né? Com questionários que atingiu 700 e pouco trabalhadores da enfermagem aqui do Distrito Federal, a pesquisa qualitativa, que foram entrevistas individuais, e a parte do levantamento de iniciativas nacionais e locais de enfrentamento à violência. Então, isso foi pactuado previamente, e depois a gente da associação, junto com a equipe de pesquisa, a gente fez parte de todo o processo de divulgação para que as pessoas pudessem, a gente alinhou o questionário também, né? Foi importante falar assim, olha, melhor essa pergunta, essa não cabe tanto e tudo. E aí a gente alinhou também as questões de divulgação, né? Parcerias para divulgar o questionário. Infelizmente, a gente não conseguiu uma amostra representativa populacional da enfermagem do Distrito Federal. Como que a gente pega essa amostra representativa? A gente pegou a quantidade de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, obstetrizes registrados no conselho, e a partir disso fez um percentual ali representativo, né? Fez o cálculo de representatividade. A gente teria que ter entrevistado 780 profissionais, né? Sendo mais técnicos, entrevistados, para dar aquela representatividade conforme, enfim, conforme grau instrucional, né? E a gente não conseguiu, a pesquisa acabou não atingindo mais de 700 e poucas pessoas, mas ficou muito pouco ali, por isso que a gente não pode falar que a pesquisa é representativa na população da enfermagem, mas mesmo ela não sendo representativa, ela traz dados muito importantes que a gente pode já inferir diversas iniciativas e ações que vão trazer impacto real, né? E por finalização, a divulgação, né? Então, a divulgação aqui no Distrito Federal está sendo feita junto com o IPDF, na CLDF dos dados, com o Sindicato dos Enfermeiros, que são parceiros nossos também, para que a gente publicize bastante as evidências que foram colocadas na pesquisa, traga luz a esse tema e traga uma luz sem uma inferência, como é que eu posso dizer? Do eu acho, sabe? Não é mais uma inferência do eu acho. Eu acho que a violência ela é mais sexual, é mais verbal do que moral. Não, né? Temos dados, né? Eu acho que os profissionais da enfermagem sofrem muita violência, não é mais o eu acho. Então, a gente está nesse processo de fomentação da pesquisa e do observatório, que aí vai, né? É o pós-pesquisa, né? Que é a mudança da realidade a partir dos dados que a pesquisa nos traz, né? E sobre esses dados, Karine, quais foram os dados que mais surpreenderam vocês, né? Os resultados? O que surpreendeu, o que não surpreendeu? O que você destaca dessa pesquisa? Não, o que mais surpreendeu foi a quantidade de subnotificação das pessoas não registrarem a violência física e a moral é a que tem maior registros, né? A violência sexual não chega nem a 15% de denúncias, né? De chegar. E aí foi perguntado na pesquisa por que não, né? Por que não reportou ao chefe, enfim, a instituição, não fez um registro de boletim de ocorrência.
mais de 70% avaliam que não iam fazer nada. Tipo assim, não ia, eu denunciar não ia fazer nada, não ia mudar a situação de violência. Outro dado muito alarmante, que mais de 60%, né, enfim, praticamente todos, a maior parte do que sofrem violência, avaliam que é normal sofrer violência. Então, a nossa categoria hoje, esse N que foi entrevistado, eles consideram que é algo normal e presente dentro da profissão, e que a gente vai ter que se acostumar. E isso nos acende um alerta importante de que a violência está normatizada e normalizada dentro das instituições de saúde. Outro dado surpreendente é que a maior parte das violências acontece nos setores de internação. Por que eu falo que isso é surpreendente? Porque o que mais se divulga na mídia é da porta da UPA ali, do pronto-socorro, e da UBS, né? Quebrada, aquela questão, aquela violência mais escancarada, né? E nos setores de clínica, né, nos setores de internação, clínica não, nos setores de internação, mostra um perfil de violência cotidiana ali no dia a dia, né, nas 24 horas. O trabalhador fica ali 24 horas, né, fica 12, 24 horas, essa violência cotidiana nos setores de internação, em que a maioria, quem são os autores são os acompanhantes, né, familiares, chefias e pacientes. Então, são pessoas muito próximas da cadeia, né, dos profissionais de enfermagem. São as pessoas que eles lidam, são as pessoas de convívio, rotineira. E o que é o mais complexo ainda quando a gente estuda violência, que quando a gente estuda violência intrafamiliar, qual que é o grande problema da violência intrafamiliar? É que ali existem relações de afetividade, cuidado e de permanência. E quando eu coloco na pesquisa de violência contra profissionais de enfermagem que é nesse local, meio que intrafamiliar, que está acontecendo a violência, são nas pessoas que eu tenho relações de afetividade, respeito, cuidado, é ali que está o maior número de violências, né, psicológica, moral, se torna mais complexo ainda as soluções pensadas. Isso nos mostra que, por exemplo, colocar vídeo, câmera de monitoramento, policiamento, ele não vai ser uma metodologia tão eficaz, né, para combater. Porque eu vou colocar, então, policial em cada enfermaria, né? Eu vou colocar vídeo, né, câmera de vídeo para filmar as pessoas e isso a gente achar que vai coibir. Então, eu destaco esses, sabe? Eu destaco esses. E a pesquisa não foi novidade para a gente a questão do impacto da violência nos profissionais de enfermagem, né? Assim, a gente já sabia que tinha um impacto muito importante, 69%, né, dos entrevistados já sofreram, e isso mostra um N muito importante. Isso quer dizer que a cada 10, pelo menos 7, né, ali 7 já sofreram ou vão sofrer, enfim, essa violência. E que a gente sabe que traz os impactos, né, no trabalho e tudo mais. Então, eu destacaria esse espectro de novos dados, inclusive para a gente fazer debates mais profundos e menos rasos do que hoje em dia a gente tem feito, sabe, sobre o fenômeno da violência contra profissionais da enfermagem. Você tem razão. E, Karina, uma questão também que me chamou a atenção no estudo e que está relacionada um pouco com o que você trouxe é o fato de que colegas de trabalho e superiores, né, e chefes também fazem parte dos agressores. Eu acho que isso também está muito relacionado ao fato da subnotificação, como você falou. Muitas profissionais dizem que eu não vou denunciar porque não adianta. Existe essa correlação, então, né? O que é que vocês pensaram sobre esses dois dados? Você vê essa relação assim como eu vi? O que é que vocês estão pensando sobre isso? Não. A relação de trabalho é uma relação hierárquica, né? A gente tem que pensar nisso. Que ainda bem não é mais escravocrata, né?
superamos talvez sim, talvez não, né? Superamos esse marco histórico da nossa sociedade. Mas ela ainda o que acontece? A subnotificação, com certeza, ela está relacionada com não vai acontecer nada, eu vou me expor, eu corro o risco de perder meu emprego, as relações de trabalho também, né? A gente precisa entender o boom de terceirizações, de relações de trabalho mais instáveis e mais e mais desafiantes, né, com menos direitos para a categoria da enfermagem. E isso gera, sem dúvida, uma subnotificação, porque a pessoa não vai, né, vai sofrer ali um assédio moral, um assédio sexual, ela vai deixar de denunciar porque ela precisa do salário, ela está dependendo ali do emprego, ela não quer ficar desempregada. Então, com certeza, essas relações trabalhistas, elas têm tudo a ver com a subnotificação. E aí, avalio que a gente tem dois desafios, dois trabalhos, que é tanto trabalhar com as instituições, numa forma legal mesmo, delas terem programas e políticas onde seja preservado o trabalho daquelas pessoas após denúncias. Tem que ser lei, sabe? Tem que ser lei. A pessoa que denuncia um assédio moral, ela não pode ser demitida nos próximos 2 anos, sabe? Algo do tipo, né? Pensando aqui, né? Elucubrando agora, né? Trocando ideia agora. Porque o desafio das pessoas, da violência sexual, é a mesma coisa. O grande desafio nas instituições da gente estimular que a verdade apareça, né? Que as pessoas não se sintam coibidas de denunciar, justamente, tá, mas vai ser garantido o meu emprego? Vai ser garantido preservar a minha imagem? Né? Vai ser preservado o sigilo, que a gente sabe que muitas vezes, enfim, servidor público, né? Tá garantido o seu emprego. Você vai denunciar um assédio sexual, você não vai ser demitido. Mas, em contraponto, você, por vezes, fica exposto na unidade, na comunidade, vira uma notícia, né, dentro da instituição e para fora, às vezes, né, enfim, esses meios jornalísticos, né, começam a noticiar que tal pessoa expõe a pessoa. Então, eu acho que a gente precisa tanto garantir essa subnotificação, ela está tanto relacionada com essa insegurança, né, de manutenção do trabalho, mas também com a insegurança da exposição e de quanto que vai ser julgada. E aí é outro trabalho que a gente tem que fazer, que é com os trabalhadores, né, deles entenderem o quanto que é importante denunciar, o quanto que as pessoas não estão só. E aí eu acho que a gente da Associação Brasileira de Enfermagem anda muito junto aí com o sindicato, né, com os sindicatos daqui de Brasília e do Brasil todo, né, que o sindicato é realmente essa mão né, jurídica, acolhedora, de falar assim, ó, você não está só, seus direitos vão ser garantidos, nós estamos aqui para lutar pela preservação, né, do seu emprego, e da sua imagem perante seus colegas e tudo mais. Por isso que é importante a gente também estar trabalhando com esses parceiros estratégicos e mostrando a importância para a categoria dela denunciar. E do poder público garantir que as pessoas que denunciem não serão demitidas ou punidas publicamente, né? O que você me fala, isso que você está dizendo, me faz pensar muito sobre a atuação dos canais de denúncia, né? Como é que esses canais de denúncia estão atuando, se as pessoas estão sendo expostas e se não há essa privacidade na denúncia, né? Eu acho que outro caminho de atuação seria analisar, né, a atuação dos canais de denúncia, né? Não, eles nem existem direito, né, nas instituições. Era a minha próxima pergunta, qual é o canal de denúncia? Eles nem existem direito. Hoje é muito nebuloso isso, né? Se você for pegar um exemplo aqui, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, você sofreu um assédio moral, você não tem para quem denunciar, você tem que ir lá bater na porta da sua chefia, às vezes é o chefe, né? Aí você vai bater na porta do outro chefe, que muitas vezes tem uma relação ali muito próxima. Então, você não tem um canal realmente de denúncia em que vão ser pessoas apartadas daquele local, né? Assim, que não tenham relações próximas, que mantenham uma certa
esqueci a palavra, de não ter muitas relações ali envolvidas, né? Relações pessoais, de amizades, enfim, de conhecimento e tudo mais, e interesses outros, né? Então, esses canais nem existem. Por exemplo, na Secretaria de Saúde, a gente não tem esse canal. Se a gente for para a rede privada, muito menos, né? A rede privada, você não tem esses canais. Existem os canais de denúncias do Ministério das delegacias do trabalho, né? Que aí já vai para uma instância realmente. Talvez a gente divulgar e a enfermagem utilizar mais esses canais de denúncia, que é pelas secretarias do trabalho, que é pelos tribunais do trabalho, né? Que aí é fora desses ambientes. O que seria uma boa também, sabe? Eu acho que poderia ser uma via de olha, sofreu agressão e tudo mais, ter esses canais. Mas eu acho também que as instituições, a gente precisa instigar as instituições, principalmente as instituições públicas, para que elas tenham canais autônomos que garanta a preservação da identidade, da denúncia e a averiguação das denúncias, sem dúvida. E, Karine, ainda nesse aspecto, o Distrito Federal publicou em 2022, né, o Guia de Prevenção da Violência contra os Profissionais de Enfermagem. Você pode me falar um pouquinho sobre esse guia? Você acha que ele tem sido efetivamente aplicado? Pelo visto, não, mas o que é que, diante desse estudo, como que vocês avaliam a existência desse guia de prevenção? Não, é uma iniciativa muito importante, inclusive no meu conhecimento aqui, né, do Distrito Federal, foi muito uma iniciativa também da diretoria de enfermagem, dentro da Secretaria de Saúde, né, que é a DIENF, que a gente conhece mais siglas, né, e foi uma iniciativa, um trabalho a partir de um grupo de trabalho incitado muito pelas representações, né, Conselho de Saúde, sociedade civil, cobrando iniciativas da Secretaria de Saúde, foi publicado esse guia, né, onde diversos setores dentro da Secretaria participaram. Muito bom, muito interessante, mas que a Secretaria de Saúde não tem trabalhado muito com ele, porque na avaliação, isso eu já até conversei um pouquinho com alguns colegas e tudo, na avaliação de alguns gestores, e aí é isso, né? A gente às vezes produz coisas maravilhosas, mas a vontade da gestão pede para não divulgar muito e tudo. Não tem trabalhado muito com esse guia, não tem tido muitas iniciativas concretas, né, de fazer um núcleo, né, de combate à violência, que pense, né, estratégias locais e a nível do Distrito Federal no combate dessas violências, porque a alta gestão avaliou que tinha algumas questões que expunham demais a gestão da Secretaria de Saúde. E realmente, sabe? Tem algumas questões ali que vão ficar mais expostas mesmo, né? Que é uma fragilidade, né? As fragilidades dos canais de denúncia, as fragilidades da gente não ter portarias regulamentando, né? Quem é o responsável por quê, por receber, e se não responder, quais são as punições e tudo mais, né? Esses tipos de denúncia. Então, eu acho que é super interessante, o manual está super bom mesmo o material. Caracteriza bem as violências, mas está faltando trabalho, né? De, de implementação, de divulgação, de capacitação da rede assistencial, das gerências, mas também a gente vê que é um processo, muitas vezes, escolha da gestão. Eu sei que eles estão comemorando que estão colocando câmeras nos ambientes, né? O que na nossa pesquisa mostra que é o quarto ou quinta coisa que o trabalhador sente que ele dá como possíveis soluções, né? Uma que está no ranking é a questão da quantidade reduzida de profissionais para atender em tempo hábil, né? Esse é o campeão ali que eles avaliam. E olha, não foram entrevistados somente profissionais da Secretaria de Saúde, é importante frisar. Profissionais também de toda a rede assistencial, rede privada, redes conveniadas, né, organizações de sociedade civil, enfim, que administram, e isso mostra também que o déficit profissional ele está relacionado com a demora e, consequentemente, com as violências que a gente acaba sofrendo. Isso é muito interessante.
O estudo cita, além, né, da contratação de mais profissionais, né, reduzir a superlotação e criar esses sistemas de alerta da violência são as principais recomendações do estudo, né? Nessas medidas, Karine, quais que vocês consideram prioritárias? Vocês concordam com os profissionais que é preciso fazer mais contratações? Vocês acreditam que fortalecer os vínculos de trabalho também poderia ser um caminho? O que é que vocês avaliam dos resultados e do que vocês já têm pensado para melhorar a valorização da enfermagem e melhorar as condições de trabalho? E diminuir a violência, claro que esse é o tema da entrevista. Sim. Não, acho que o ranking número 1 é a questão da mais pessoas para dividir as responsabilidades, né? Para dividir as sobrecargas de trabalho. Ele está no ranking 1 da nossa pesquisa, né? E avalio que ele tem que continuar no ranking 1 das iniciativas, tanto que os entes públicos e privados tomem. O âmbito público, pela questão do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, muitas vezes deixa de contratar, né? Ou então faz contratações terceirizadas, precarizações e tudo mais. E aí a gente tem que entender o que isso se reflete no dia a dia no trabalho, de pouca resolução, né? É um ciclo, né? Eu sempre falo que é o ciclo. Você vai na UPA, tem só o profissional lá da porta para falar para essa pessoa, que normalmente é um enfermeiro que faz a triagem, para falar que a UPA está com somente um médico e que esse atendimento vai demorar horas aí. Aí a pessoa vai lá esperando e vai vendo toda a rotina ali, e muitas vezes não compreende a rotina de saúde, né, de que aquele profissional muitas vezes está com um paciente grave lá dentro e começa a se chatear, e quem é que ele vai, na parte da demora ali do atendimento, quem é que ele vai tacar-lhe a porrada ou falar que poucas e boas, né, as agressões verbais, ou fazer ameaças e tudo mais. É no profissional que fez a triagem. É o profissional de saúde que ele fez o primeiro atendimento. E esse ciclo, ele se repete também no setor de internação. Está lá o técnico de enfermagem, com milhares de atribulações e responsável por uma diversidade de pacientes. O paciente chama ele para ajudar ele a se sentar no leito. E aí ele não consegue se desvencilhar de várias outras demandas, né? Fazer medicação, ajudar um paciente que vomitou, nananana. E aí ele não chega contente, aí chega o acompanhante ou o paciente brigando. Então, esse ciclo de violência pela sobrecarga de trabalho, ele é muito retroalimentado, muito, diversas vezes no nosso dia a dia. Então, sem dúvida, assim, o ranking número 1 é reduzir, é aumentar, ampliar a capacidade, como diz, mais pessoas, né? Mais pessoas para atender em tempo oportuno as necessidades, porque também o usuário, a gente se põe também, né? A gente é usuário também, a gente também é paciente. Algum dia a gente vai ser paciente. E quando a gente está ali com dor, com adoecidos, o tempo ali de espera e toda ele se sobrecarrega, né, emocionalmente. Então, acho que a primeira ação é essa. E a segunda ação, na minha avaliação, sem dúvida, as instituições investirem cada vez mais nas informações, nas iniciativas educacionais mesmo, né? Tanto de alertar o profissional de saúde que, olha, as pessoas, né, o seu chefe não pode gritar com você, o seu chefe tal comportamento, né, quando ele te escanteia das decisões, é um assédio moral, né, repercutindo, né, não, mês após mês ele não quer escutar suas opiniões sobre diversas questões, mas escuta dos outros colegas, isso é um tipo de assédio moral, quando você fica se sentindo excluído ali do ambiente de trabalho, somente tomando porrada, isso é um aspecto do assédio moral muito minucioso, mas que é. Então, a gente cada vez mais, as instituições estimulando, né, essa, essa educação mesmo das pessoas ficarem atentas para as violências, os gestores,
os trabalhadores, né, os pacientes e os acompanhantes, é também uma forma educativa também de prevenção da violência, né? Violência, a gente previne tanto melhorando as condições, né, do ambiente, como também informando as pessoas sobre o que é violência, como denunciar, e aí como denunciar entre aquilo que a gente falou, né, os canais, quais que são os meus direitos, quais são os direitos dos pacientes, do gestor e tudo mais, qual que é o meu dever. Então, eu acho que as instituições, eu acho que essas duas ações, mais pessoas trabalhando e muito mais informação sobre as questões de violência e como combater, né, e tudo, e criar instrumentos de combate. Com certeza. E, Karine, a formação, eu imagino que tanto por parte de quem está sofrendo a violência, reconhecer o que é a violência, o que fazer com aquilo, mas eu imagino que também a formação para os gestores de você não pode assediar, né, ninguém, essa atuação com os líderes também, né, com os gestores, de como lidar com uma equipe, porque um dos dados muito fortes da pesquisa é a questão da saúde mental, né? Como essa violência atua na saúde mental, você já mencionou antes, e o assédio moral, ele traz muita essa ansiedade para o trabalhador, né? Não sendo só o paciente, os pacientes e os familiares, os agressores, mas também os chefes e os colegas de trabalho, eu imagino que isso deva causar realmente muito problemas de saúde mental muito fortes, muito graves. Queria que você comentasse sobre isso à luz da pesquisa. Ah, não, a pesquisa ela traz, né, que um dos impactos, né, ele pergunta quais foram os impactos após sofrer violência, quais foram os impactos, né? E aí ele vai trazer, né, a ansiedade, a, a percepção de que ele não é bom, né? Então, é como se fosse uma percepção de ser menos e embotamento, né? Aquela questão do embotamento, é melhor essa palavra que eles usam, o embotamento, depressões, afastamento, então mais de 30% precisaram se afastar depois dos episódios, né, em especial pós as violências, né, mais, que eu digo, físicas, principalmente depois das violências físicas e sexuais, né? Elas são as que geram maior afastamento pós, né? Logamente pós. E aí, casa muito com as evidências que o COFEM, ele também está fazendo algumas pesquisas sobre algumas análises, e estudando um aumento expressivo de autoextermínio, né? De tentativas de suicídio entre profissionais tem aumentado, e os sintomas de ansiedade, depressão e burnout dentro da nossa categoria. E, sem dúvida, está relacionado com a violência, né? É a cadeia da violência. Eu não sou, né, o exemplo só de uma violência, o assédio moral. Eu estou sempre ali sendo a prova, né? Olha, você não é suficiente, você não está fazendo certo, você precisa fazer melhor, ali com sua chefia, né? O chefe. Aquilo vai, como diz, enchendo um pote de autocobrança e de percepções equivocadas sobre o seu trabalho, de que você não é bom, de que você não faz nada certo, de que o isolamento tem sentido, de que você em algum momento, né, tá errado sempre, tudo mais, mesmo que você questione, você rebata, mas ele rebateu, ó, aí, estressadinho, é um pouco disso. E que isso, conforme vai enchendo esse pote, né, esse pote negativo de você estar ali naquele ambiente tão hostil para você, óbvio, você vai ter um burnout, uma ansiedade, e você vai querer se afastar, você não vai conseguir voltar para o trabalho, você não vai conseguir mais continuar naquele local, né? E aí, essa é a violência mais sutil, né? Porque aí, quando vem a violência sexual, aí é todo um processo de violência mesmo, né? Não violência mesmo, mas assim, todo um processo de você refazer a confiança de que você não vai ser de novo, né, assediado ou violentado naquele ambiente de trabalho, e de você conseguir retomar
até mesmo voltar ao trabalho com pessoas que ainda se mantêm, né? Que é um grande problema que a gente tem. Que muitas vezes as pessoas que cometem violência, e isso é algo que, inclusive, desencadeia muito adoecimento. As pessoas que cometem a violência, elas não são afastadas ou mudadas do local de trabalho ou demitidas. Quem é demitido, afastado do trabalho, é a pessoa que sofreu. Então, a vítima, institucionalmente, ela fica sendo revitimizada várias vezes. É um assunto seríssimo, né, Karine? Porque afeta a vida do trabalhador, da comunidade. É realmente Sim, uma coisa que a gente. inclusive isso também a gente debateu. Enfim, você trouxe uma chave assim. Esse afastamento desses trabalhadores, né? Eu sou agredido e tudo mais, sei lá, na porta pelo usuário, gera mais sobrecarga para os outros trabalhadores que estão. Porque esse vai se afastar, né? Vai apanhar, vai se afastar. Então, retroalimenta ainda mais o déficit e o tempo de espera, né? E vai alimentando a cadeia da violência. Toda a sociedade é afetada sobre isso. Então, realmente é um tema que precisa ser muito, muito discutido. E, Karine, agora, com o relatório produzido, feito, quais são os próximos passos esperados? Assim, o que vai acontecer a partir de agora? Quais são os próximos planos? Quais são os próximos passos? Então, a gente agora vai realmente sentar, né? Instituir o observatório. O edital que eu falei que a gente disputou e ganhou do Ministério da Saúde foi destravado agora, verba. Então, a gente vai estar fazendo tanto. Qual que é a ideia do observatório? Nós já produzimos pesquisas, então é a gente fazer uma análise minuciosa desses dados, estruturá-los, né, num debate teórico, né, teórico de gênero, teórico de raça. Isso é importante que apareceu na pesquisa também. A maior parte das trabalhadoras que sofreram violência são auxiliares ou técnicas de enfermagem negras. Então, a gente também tem que ter essa luz racial e de classe que permeia, que deixam pessoas mais expostas à violência do que outras. Então, os próximos passos, a gente vai organizar os nossos trabalhos internos dentro do observatório e começar a planejar as ações do observatório, tanto em consolidação teórica desse debate, né? Então, teóricos, né? Pessoas que debatem violência, né, para a gente entender as raízes, né, das violências, e começar a planejar também um monitoramento. Né? Tudo bem, a gente teve uma fotografia ali dos anos passados. E começar a fazer um mapa aqui no Distrito Federal de ambientes que tem pouco mais médias violências, quais que são os tipos de violência mais comuns dentro daquela região de saúde, daquele hospital, daquela instituição. Então, a gente quer fazer um mapa interativo onde as pessoas podem reduzir e aumentar até acesso a esses dados realmente, né, para eles serem públicos e as pessoas fazerem mais e mais pesquisas, né, a partir desses dados. Fazer uma central mesmo de monitoramento, tanto de notícias, boletins de ocorrência, né? A gente fazer esse observatório monitorar agora esses dados, né? Essa realidade, e fazer campanhas de enfrentamento e incidência política dentro do parlamento, né? Tanto do Distrito Federal como em âmbito nacional. Então, isso é um pouquinho que eu falei aqui. Olha, seria interessante uma lei que garantisse estabilidade no emprego de pessoas que sofrem violência sexual, moral, que elas não pudessem ser demitidas, né? A gente vai ter que discutir isso com o parlamento, provavelmente com o Congresso Nacional, né? Porque é uma lei da CLT, né? Da consolidação das leis trabalhistas, né? Provavelmente a gente vai ter que conversar com o Ministério Público do Trabalho, mostrar essa realidade e tentar conversar com eles, tá? O que nós podemos fazer em conjunto, fazer incidências políticas e tudo, cobranças, porque da mesma forma que os trabalhadores têm seus direitos e deveres, as instituições públicas e privadas também têm seus direitos e deveres na proteção daqueles trabalhadores, na segurança e no cuidado da vida daqueles trabalhadores. Então, assim, de ação é que não falta. E além de estar corpo a corpo com os nossos colegas, seminários, aprofundando esses debates e tudo mais, fazendo a campanha
bem midiática, né? Também no Instagram e tudo, para as pessoas denunciarem mais, para as pessoas não se sentirem coibidas. Avalio que as pessoas precisam considerar que, se nada está sendo feito, é um grave problema, mas mesmo não estão sendo feitas, a gente precisa de mais notificações, que foi algo que a gente começou muito no embate, quando a gente vai retomar um pouco da violência contra as mulheres. Uma das primeiras campanhas que a gente faz no movimento de mulheres, no movimento feminista, é denuncie. Denunciar, mas não vai servir para nada. Denuncie, serve. Inclusive, para a gente, hoje, é super importante esse dado de que as mulheres estão denunciando, estão requerendo a Lei Maria da Penha, mas o Estado não tem sido suficiente para garantir a proteção de forma ampla, equânime e em tempo oportuno para aquelas mulheres, né? Então, quando a gente vê, poxa, aquela mulher morreu de feminicídio e ela tentou acessar, né, a política pública, a proteção da sua vida, é super importante. E a enfermagem também precisa denunciar. A gente também precisa usar os meios, os canais de denúncia, né, do Ministério Público do Trabalho, os canais de denúncia, Polícia Civil, institucionais, para que, olha, tá, sofri a violência uma vez, duas, três vezes, olha aqui, estou denunciando, e nada está sendo feito, né? Então, a gente consegue, é isso, né? Só com dado que a gente consegue mostrar que uma realidade existe. A gente começou a mostrar, ó, isso existe, ele é muito impactante, não é só o acaso, sabe? Ah, não, aquele usuário naquele momento que quebrou um postinho. Não, ele é algo recorrente, inclusive invisível, não está nas portas dos hospitais, está dentro dos setores de internação, né, das unidades de internação do Distrito Federal, e que a gente precisa enfrentar e denunciar e utilizar esses canais de denúncia. Então, tem muito trabalho. Inclusive, a Bem Nacional está aí, tem 2 anos de projeto para esse observatório produzir muito conhecimento e fazer muita incidência política e muita campanha de conscientização entre os profissionais e instituições. Claro, agora estamos juntos para ajudar a divulgar. E eu queria encerrar, Karine. A gente vai colocar esses documentos, né, esses PDFs, no site da Bem Nacional, na matéria aqui que a gente vai fazer. Mas onde mais as pessoas podem encontrar esses documentos, esses estudos, e uma mensagem final? A sua mensagem final vai ser essa dupla. Onde que o pessoal encontra os estudos, além do site da ABEM, e uma mensagem final para quem está te ouvindo e para quem está sofrendo violência. Bom, esses documentos estão no site do IPDF, né? A gente ainda não fez, a gente pretende fazer o site do observatório, mas a gente ainda não, enfim, está em processo de construção o observatório. Então, só colocar no Google IPDF, e aí lá eles vão ter no íconezinho últimas pesquisas. E aí eles publicaram recentemente, a nossa está entre uma das primeiras. E minha mensagem final, né, para a comunidade da enfermagem, para nós, né, todos que estamos sofrendo violências, é não ficarmos caladas, né? É algo muito comum a gente ser levadas a ficarmos caladas e a não nos pronunciar e não denunciar. Precisamos denunciar. E venham construir com a gente ações e formas de combate à violência. Porque existe um fenômeno, existe um problema, socialmente construído dentro hoje das unidades de internação. Estamos em sofrimento de violência dos diversos tipos e nós precisamos nos movimentar e combatê-la. E só parar depois que a gente não tiver mais, né, sofrendo esses tipos de violência. Essa realidade vai modificada. Excelente, obrigada, Karine, por estar aqui com a gente, por dar luz a esse assunto tão importante e por tomar iniciativa junto com o IPDF, junto com a Câmara Legislativa, a deputada Deise Amarilho. Parabéns pela iniciativa mesmo, e vamos divulgar esses estudos para que eles sejam feitos em maior parte em outros cantos do Brasil e essa realidade diminua até acabar, né? Muito obrigada. Obrigada a você e até a próxima. Até a próxima.